Meus cumprimentos a todos aqueles que mais uma vez se reúnem neste nosso programa de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, patrocinado pela Uniregistral, a cujo reitor, meu querido amigo, desembargador José Renato Nalini, eu apresento novamente os meus melhores cumprimentos e agradecimentos pela oportunidade que a todos nós nos concede. Por igual, cumprimento também o Dr. Francisco Raimundo, presidente da ARISP, e agradeço também a promoção desta nossa série, que está indo para o número 96 exposições. Antes de falar aqui do sorteio de livros, que ocorrerá na próxima sexta-feira, uma vez que esse programa é gravado e vai ao ar ainda nesta quarta-feira, mas no período da tarde, então não é possível falar em compartilhamento público. Eu queria fazer algumas pequenas referências. Em primeiro lugar, um preito pela morte do Dr. Laércio Kammer, pai do juiz Márcio Kammer. E o Dr. Márcio tem relação a nós aqui, além de ser meu amigo, um grande juiz no estado de São Paulo, a circunstância de que nos cedeu vários livros sobre o uso capião que nós temos sorteado aqui, não é? Quero também fazer votos de pronta recuperação ao nosso querido amigo Dr. Ulisses da Silva, ao não menos amigo Zé Maria Siviero, ao Dr. João Carlos Porto. Nós vamos fazer uma espécie de uma bênção aqui, porque a semana passada era o seu Rubens que estava com problema e agora João Carlos, pais de nossas queridas alunas aqui. E meus cumprimentos públicos, e mais uma vez aqui ao Dr. Valdecir Castiglione pelo aniversário no dia de ontem. Bom, os livros serão sorteados, como eu disse, na sexta-feira, para aqueles que compartilharem a aula que vai ao ar pelo Facebook. Portanto, até sexta-feira, pouco antes das 15 horas, quando o sorteio se fará. Sortear-se-ão o Vademecum Cartório 2018, editado pela Primus, de Descalvado, em cujo site é possível acessar para adquirir esse trabalho realizado pela Laura, o Pedro Bragato e o Rodrigo Pacheco Fernandes, que me parece muito bom. O trabalho está muito interessante. Um exemplar do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, essa obra histórica deste grande tribunal penal aqui paulista, obra coordenada pelo então presidente da Corte, Dr. José Renato Nalini. O primeiro e o segundo tomo do Registro de Imóveis Princípios, também editado pela Primus. Alienação fiduciária de bem imóvel, aspectos polêmicos da Lei 9.514, ao final de 2 décadas de sua vigência. Dr. Mauro Antônio Rocha e Dr. Marcos Vinícius Kikunaga foram os organizadores dessa obra coletiva, editada pela Lepanto, cujos diretores estão aqui, a doutora Amanda e o Conde Júlio. E esse trabalho que foi confeccionado pela ARISP, primeiras impressões sobre a Lei 13.465 de 2017, dos doutores Vicente de Abreu Amadei, Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. Para o Vicente, por sinal, que está hoje em Curitiba. Aliás, o Paraná vem dando mostras de sucessivos congressos e seminários. Nós tivemos na semana passada um seminário copatrocinado pelo Colégio Notarial do Paraná, presidido pela nossa querida amiga, a tabeliã Mônica Maria Dallavecchia, e já esta semana um outro congresso sobre registro de imóveis, do qual participa, entre outras autoridades importantes na área, o desembargador Vicente de Abreu Amadei. Muito bem, vamos lá para a nossa 8ª parte do tema da prioridade registral. Nós estamos efetivamente, por assim dizer, escavando terra nessa matéria, portanto, com algumas questões polêmicas e que precisam ser enfrentadas para que, quem sabe, da contraposição de entendimentos, nós consigamos extrair algumas vantagens ou desvantagens nas posições opostas e solucionar temas que podem não estar ocorrendo hoje, mas que mais dia menos dia poderão eclodir na nossa praxe registral. Muito bem. Faltou apenas saudar o nosso público pela via eletrônica. Então fica essa saudação.
O prazo da prenotação, ou seja, o período de tempo da sua vida jurídica. É interessante isso. Sabe, nós nem sempre nos damos conta que as nossas categorias no direito, incluída a lei, né, e a prenotação, têm vida, certa vida, sua vitalidade. E, portanto, tem períodos de extratividade, seja anterior, seja posterior a esta vida. Então, nós temos que ver isso em termos efetivamente, de vida no direito. O prazo da prenotação exaure-se ordinariamente no último dia do lapso temporal. Adota-se, pois, o critério, que diz frequentemente em latim, dies aliquem computator in termino, ou seja, o dia final se computa no termo para finalizar a vida jurídica ou o prazo da prenotação. Vale dizer que o dia de vencimento, como está dito, constitui um instante crítico de caducidade. Essa palavra crise nós a utilizamos às vezes significando um período. Mas, na verdade, a palavra crise, em sentido próprio, quer dizer exatamente um ponto. Por isso que eu uso aí essa referência em grego, kairos, quer dizer, como momento de culminância. É comum que nós utilizemos mal o termo crise para significar um estado de crise. O Brasil está em crise, mais do que centenária. Começou a crise do Brasil, mais decisivamente, em 1889, com a proclamação da República. Bom, pois bem, então nós estamos numa crise, mas há momentos mais críticos. Propriamente, a crise é o estado agudo de uma determinada situação. Então, o dia do vencimento é o instante crítico, kairos da vida. Momento agônico, efetivamente, da prenotação. O direito positivo brasileiro vigente acolheu esta regra no caput do artigo 132 do Código Civil, do atual Código Civil, em que se lê o seguinte: salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Ou seja, esposou-se a parêmia, dies a quo non computator in termino, sed computator dies adiquem. Tá bem? Ou seja, o dia inicial não se computa no prazo, mas se computa o dia do vencimento. O fato de estar em latim não é uma criação moderna, isso já era do direito clássico, efetivamente. Porque isso é uma forma, né? Ultimamente as pessoas se valem de expressões em inglês para dar vigor às teses, né? Para dar conteúdo às teses. Mas isso não, essa expressão vem em latim porque já classicamente se dizia assim. Esses critérios já se esposaram entre nós, ao menos quanto aos prazos judiciais, não aos extrajudiciais, por força do disposto no livro 3º das Ordenações Filipinas. As Ordenações Filipinas é interessante, nós não vamos falar muito sobre isso, mas eu queria mencionar dois aspectos. Ela se deve ao grande imperador, a meu ver foi o maior imperador, meu juízo, o maior imperador que houve em todos os tempos foi Dom Filipe II, da Espanha. E que no período em que, depois da tresloucada aventura de Dom Sebastião, assumiu legitimamente a terra portuguesa, o reino português, editou ordenações que eram extremamente moldadas aos costumes lusitanos. É interessante isso. Não fez uma norma espanhola para Portugal, não, fez uma norma portuguesa para Portugal. E as ordenações filipinas até hoje foram, no direito brasileiro, porque elas se aplicaram ao Brasil, a legislação que por mais tempo vigorou no campo penal. Uma coisa, às vezes, desconhecida. Vigorou muito no campo penal essa normativa devida ao gênio de Dom Filipe II. Bom, adiante, isso que estava nas ordenações filipinas, veio a confirmar-se no caput do artigo 125 do Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua. Ocorre, esse é o ponto, que o Código de Processo Civil de 1939 inverteu a regra e fez constar de seu artigo 27 o seguinte: na contagem dos prazos, salvo disposição em contrário, incluir-se-á o dia do começo e excluir-se-á o do vencimento, ou seja, exatamente o oposto da regra que estava antes em vigor. Então, eles mandam incluir o dia do começo e excluir o do vencimento. Assim, essa expressão latina, dies a quo, computator in termino, sed non dies adiquem.
Aqui vem essa referência que eu queria fazer. Essa expressão latina se encontra por aí. Se forem verificar os livros, é frequente esta condição sed non, dies a quo computatur in termino, sed non dies adiquem, ou seja, o dia inicial se computa no prazo, mas o dies adiquem, ou seja, o termo final, o prazo do vencimento, o dia do vencimento, não se computa. Mas não está bem do ponto de vista da língua latina. Aí que está. Em rigor, teria que ser dito, em vez de sed non, neque. Assim, dies a quo computatur in termino, neque dies adiquem. Nós temos outras expressões assim. Eu mesmo em alguns votos andei incorrendo nesse equívoco ao dizer aquela conhecida expressão datum sed non concessum, ou seja, dado, mas não concedido. Esse sed non está errado. O certo seria datum neque concessum, ou seja, neque no sentido de mais não. Pois bem, prosseguimos. Cláudio Bevilacqua observou que, isso é textual, a inovação desse artigo do Código de Processo Civil não prevaleceu. Para se ver, doutor Nalini, que essa história de lei não pegar já vem de longa data. A inovação não prevaleceu. E o grande Carvalho Santos insurgiu-se contra o que, chamando de rebelião contra a doutrina tradicional, ele considerou uma novidade das mais desastradas. Ele usa essa expressão. Por sua vez, o Decreto-Lei 4.562 de 1942, de 11 de agosto, regressou à ordem mais benigna. E seu artigo 3º deu esta nova redação ao artigo 27, faltou um ao aí. Te lê o texto e continua com falha. Ao artigo 27 do Código de Processo Civil de 39. Na contagem dos prazos, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do começo e se incluirá o do vencimento. Logo se corrigiu, portanto, o critério. Bom, esse critério ordinário, rotineiro, de incluir o terminus adiquem na contagem do prazo cede passo, entretanto, a circunstância de o dias finales, o dia terminal do lapso temporal, recair em feriado ou domingo. Se cair num feriado ou se cair num domingo, esse critério deve ser afastado. A jurisprudência pretoriana e doutrinária inclinara-se a que, ainda em caso de prazo peremptório, fosse ele prorrogável até o primeiro dia útil, sempre que se ultimasse em feriado ou em que o expediente forense não se desse, ou se ele se encerrasse antes da hora normal. Aqui eu menciono, como apoio pelo menos na linha doutrinária, o eminente desembargador Youssef Said Kahal, que tem um trabalho magnífico sobre decadência e prescrição. O Dr. Kahal foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, exemplo do Dr. Nalini. E o Código Civil Brasileiro de 2002 prevê, quanto à primeira parte, no mesmo sentido, aspas, se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 1º do artigo 132. Esse preceito permanece na mesma trilha das ordenações filipinas, porque recobra, portanto, a doutrina tradicional, e do Código Civil de 39, com o texto de 42, do artigo 27 do texto 42. Cabe aqui sublinhar que, a despeito de a enunciação legal referir-se a feriado, compreende-se aí a equivalência do domingo. Porque, como salientou muito agudamente Carvalho Santos, a normativa, ele se referia do Código Civil de 16, previa, e ainda hoje prescreve, que se estenda o prazo útil até até o dia útil seguinte. Portanto, não pode recair em um domingo, porque claramente se fala em dia útil. Embora a lei fale feriado, tem que contar-se até o dia útil seguinte. Parece da mesma sorte que cabe invocar, quando menos de maneira analógica, e isto para não dizer que nós possamos fazê-lo por força do artigo 15 do Código de Processo Civil, que manda aplicar as regras do Código também aos processos administrativos, o disposto no artigo 221 do Código de Processo Civil, no que diz respeito com os obstáculos que emerjam e prejudicam o solicitante da inscrição. Por exemplo, greve do serviço e desastres naturais. Há algumas coisas interessantes que podem ocorrer em relação ao cartório.
Há mais ou menos um ano, um dos cartórios da capital de São Paulo sofreu um problema interessante. Não se podia chegar a ele porque caíram uns postes na rua. Fios e postes. Não era possível chegar ao cartório. E, portanto, houve um impedimento de força maior para a atividade. Pode dar casos de greve no serviço também. Algumas coisas estão ocorrendo também. Eu soube duas notícias curiosas, o que uma vida é, não é? Há uma reclamação que me foi primeiramente contada no Paraná e hoje foi confirmada pela Bahia. A Ellen de Oliveira me contou. O pessoal entra nos sanitários dos cartórios e furta tudo. Toalha, papel higiênico, sabão, sabonete. E a outra, lá no Paraná, me contaram que furtaram uma torneira. Tiraram a torneira, levaram embora a torneira. Uma coisa... Escola também, né? Mesma coisa, né? Que barbaridade. Isso, por outro lado, nos aponta uma flagrante decadência cultural e ética no país, né? Todo o país. Eu passava hoje aqui vindo para a sede da Uniregistral e via as paredes pichadas. E me lembrava que na Europa é muito raro ver isso, muito raro. Isso já está superado lá. E me dei conta de algo muito interessante. Sequer na Rússia isso era pensável. Ou seja, embora se produzisse como um fenômeno pré-revolucionário, de fomento na revolução nos outros países, uma vez instalada a revolução, eles pura e simplesmente proíbem a pichação. Desse modo, deve incluir-se na contagem do prazo da prenotação, voltando aqui ao nosso tema, o dia de seu vencimento, salvo se esse dia de vencimento, que é o terminus aliquem, for domingo ou feriado, ou ainda ser presente um obstáculo em detrimento do requerente da inscrição. E nessa hipótese, o prazo deve protrair-se até o dia útil seguinte. São várias as hipóteses, são vários os casos em que efetivamente pode ocorrer. E em alguns cartórios, com esta possibilidade de utilização dos meios tecnológicos, às vezes até uma pane do sistema tecnológico pode impedir o regular funcionamento do cartório. Desde que não tenham, como em princípio devam ter, alguma alternativa que não demande o uso da tecnologia. Outro dia, parece que no primeiro dia útil de uma semana, soube-se que um cartório, isso tem ocorrido em boa parte do país, um cartório foi objeto de um furto durante o final de semana. Ele não tinha como funcionar eventualmente de modo regular. Imaginemos que fosse um cartório de registro de imóveis, não há como funcionar. Então, são obstáculos que podem, de fato, ocorrer e que justificam, por serem de força maior, a prorrogação do prazo. Cabe agora indagar se é de admitir no registro imobiliário a accessio temporis protocolorum, ou seja, a adição de tempo de protocolos. Não podemos adicionar os vários tempos de protocolos? Vamos aqui conjecturar. Vamos supor que ao largo do fluxo de uma primeira prenotação, vai lá a Laura e prenota um título. Ou vencido o seu prazo ordinário, ou seja, tanto correndo o prazo ou tanto que vencido, logo se torne a protocolizar o mesmo título. A Laura vai lá, apresenta o título, vencido esse prazo ou no interregno dele, ela vai lá e, olha, retira e prenota logo em seguida. Então a pergunta é se isso significa uma possibilidade de adição dos segmentos. Mais exatamente, qual é a indagação que se deve fazer aqui? O direito posicional obtido com a primeira prenotação prevalece? Permanece? Ou seja, ela continuará com a mesma posição adotada, suponho que ad eternum? A resposta só pode ser negativa, por sensatez jurídica. De fato, os segmentos de tempo de prenotação são autônomos, ainda que se prorroguem, tal, por exemplo, com a suscitação de dúvida. Bom, ele é autônomo, ele continua prorrogado até o final da resolução do processo de dúvida, mas não é possível somatório de tempos ou de fragmentos ou de lapsos de tempo, de segmentos de tempo na prenotação. Não se adicionam, pois, os prazos de protocolizações sucessivas de um mesmo título.
De maneira que, a cada vez que se faça uma prenotação, ela faz corresponder um direito posicional, permitindo-se, portanto, que se, por uma fortuita intercorrência prenotante, se é de um título de direito contraditório apresentado por terceiro, imagine que a Marcela ou a Amanda, logo após uma prenotação de um título da Laura, esse título nós referimos da Laura, apresentem um título com direito real contraditório. Então, quando a Laura eventualmente venha a requerer uma nova prenotação de seu título, este outro título que se prenotou no interregno tem um direito posicional vantajoso em relação a essa segunda prenotação da Laura, ou seja, não há adição com a prenotação anterior. De sorte que, então, se houver uma intercorrência prenotante desse título de terceiro, o status initínuo de prevalência desse terceiro passa a ser melhor do que o de quem, decaindo da primeira prenotação, torna a prenotar o título. Se não fosse assim, além da evidência de prejuízo a possíveis interesses concorrentes e de risco à dinâmica do registro, isso eu vou falar um pouquinho mais, a attestio temporis poderia mesmo, aí está, paralisar o registro pelo tempo que bem entendesse um solicitante de prenotações sucessivas. Na véspera de vencer o prazo, no 29º dia, a Laura vai lá e quero que prenote novamente. Então adiciona, eu paraliso. Então o doutor Valdecir quer vender o imóvel dele, não deixo mais vender, porque toda vez vou lá, apresento um título, prenotação obrigatória, ele pode até nem ter assinado o título. Eu prenoto relativamente ao imóvel e vou paralisando. Então é preciso ter aqui uma visão sistêmica. Estar-se-ia, portanto, concedendo um prazo em aberto para o saneamento de títulos, além do mais. Imagine que a Laura faltou um documento e ela está concorrendo com a Amanda ou com a Marcela sobre esse imóvel. Então ela fica com esse título aberto. Lembre-se que eu lhes falei em uma aula anterior que uma respeitável tese do professor Afrânio de Carvalho era no sentido de que, enquanto houvesse diligências do apresentante, a prenotação permaneceria aberta. Diligências extracartorárias, ou seja, fora do cartório do registro. Primeiro que é difícil avaliar quais são essas diligências, porque o mundo do registrador é o mundo registral, não o mundo externo. E segundo, apurar se essas diligências são eficazes, estão sendo feitas no prazo ou não, isso realmente levaria a um mundo ideal para quem está querendo registrar, mas em relação aos terceiros, completamente inseguro. Então não cabe, volto a dizer, a adição de prazos no protocolo. Ou como nós dissemos aqui, attestio temporis protocolorum. Pode ainda perguntar-se se a prenotação tem eficácia substantiva agora, referente a direito sobre imóvel, para cuja inscrição não detém a competência territorial o registrador que lançou o protocolo correspondente. Isso é um tema interessante, e aqui em São Paulo, eu me permito lembrar uma coisa, doutor Renato Nannini, que certamente se recordará desse episódio. Em 1985, 86, foi isso, 85, acho. Descobriu-se no 9º Registro de Imóveis, que então estava sob intervenção, pela qual respondeu muito bem exatamente o doutor Francisco Raimundo, que é hoje o presidente aqui da Arispe. Descobriram-se cerca de 10 mil fichas de matrícula com vício de competência territorial. E não há coisa mais fácil de declarar nulidade do que este, né? Vamos ver, então a resposta aqui. Em outros termos, como está dito, protocoliza-se em dado ofício predial uma escritura de venda e compra de imóvel atrativo da competência de outro ofício imobiliário. Admite-se o efeito substantivo dessa protocolização? Ou seja, levamos um título que, suponha-se, seja de uma dada circunscrição, levamos para outra, prenotamos ali. É verdade que, como nós vamos poder falar daqui a pouco, esse título pode ser objeto de uma qualificação abreviada, ou seja, no próprio balcão, ao recepcionar o título, diz, olha, isso aqui não é daqui. Mas só que se o usuário
insistirem que se prenote, até porque, por exemplo, isso é preciso dizer, em muitas situações aqui na cidade de São Paulo, e acho que na Grande São Paulo também, doutor Valdeci, há dúvidas sobre determinados imóveis, há muita dúvida sobre limite, se é de um cartório ou outro. Não, eu acho que é daqui, eu quero que prenote aqui. Bom, tudo bem. Se ele insistir, não importa como, tem que prenotar. E a pergunta é essa: há eficácia substantiva, ou seja, conto da prenotação? Vamos ver. Expande-se a pergunta. E no caso da heterodoxa, dúvida inversa, ou seja, aquela em que o interessado, em vez de requerer a suscitação diretamente ao registrador, como é da lei, assim está previsto no artigo 198 da Lei 6.015, ele vai ao corregedor permanente ou vai ao diretor do fórum e lá ele suscita essa dúvida. Ele diretamente suscita a dúvida. É a chamada dúvida inversa ou invertida ou dúvida às avessas. No caso dessa heterodoxa dúvida inversa, os efeitos substantivo e formal da prenotação contam-se do protocolo judicial ou não? Ou seja, porque ele vai lá no protocolo judicial e apresenta o título, está marcado, tem um protocolo. É um protocolo oficial também. Né? Bom, em ambos os casos a resposta é negativa. A prenotação apenas opera efeitos substantivos limitados aos que, real ou virtualmente, correspondam à esfera competencial inscritiva referível ao protocolo. Ou seja, vamos ver isso aqui. Ela atua, seus efeitos substantivos, limitados ao que corresponde à esfera competencial do protocolo. Se o protocolo não representa algo que seja expressão da competência territorial de alguém, não produz efeito. Não é possível que nós concluamos por uma eficácia que vá além dos limites territoriais do ofício imobiliário em que se efetiva a protocolização. Aqui eu chamo atenção para um problema. Não é só porque, embora já bastante, não é só porque haveria uma atribuição de eficácia fora do limite da competência. A competência é a primeira das questões que se examina em tudo que se vai decidir, tanto no judiciário quanto no extrajudicial. A primeira coisa que eu vejo é a competência, o resto se vê depois. Não é só isso. No caso dos registros e das notas, a razão de ser também da circunscrição, de dar competência para a atuação, é uma limitação da fé pública. A fé pública é um instrumento tão importante, tão relevante, tão excepcional. Eu falo isso brincando do desembargador, mas é verdade. Os juízes não têm fé pública. Os notários e os registradores têm. Agora, é tão excepcional, é tão importante, tão relevante, que ela não pode ser desbordada, ela não pode ser ilimitada, a ponto de que não haja uma competência territorial bem demarcada. Daqui a pouco, por exemplo, nós teremos um tabelião dando fé pública aqui na cidade de São Paulo por um fato que ocorre em Andorra. Basta tornar ilimitada a circunscrição para o exercício da fé pública. Então, aqui não é só, embora volto a dizer, já seria bastante, um problema de eficácia, é um problema também que vai mais a fundo e limita o exercício da fé pública. Solução diversa dessa que estamos sugerindo implicaria um excesso manifesto de eficácia. Aventemos o seguinte: uma escritura de aquisição relativa ao imóvel situado em Santa Maria de Belém do Pará. Muito bem. Onde estava minha querida amiga Bárbara Lameiro, que agora mora na Espanha. Foi com o marido para a Espanha. Escritura essa que foi levada ao protocolo de um cartório predial lá de Bento Gonçalves, onde nós estivemos, doutor Naline, lá no Rio Grande do Sul. Se nós admitíssemos o efeito substantivo correspondente a essa prenotação, isso importaria uma eficácia erga omnes, praticamente incontrolável. Imagine isso. Qualquer lugar do Brasil, para não dizer qualquer lugar do planeta, eu apresento um título e obtenho um efeito. Olha, eu estou com meu título, não, mas eu já obtive lá em Bento Gonçalves ou em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, ou Boa Vista, no Acre, onde está a minha querida amiga desembargadora Regina Ferrari, um efeito de protocolo.
De maneira que imaginemos que nós tenhamos um imóvel aqui do 18º registro de imóveis, eu vou lá e digo, olha, eu quero comprar esse imóvel. Pois não, a certidão está aqui, da matrícula, no protocolo não consta nada. Ótimo. Aí eu descubro que em São Luís do Maranhão, ou Teresina, Palmas, alguém foi lá e obteve um efeito, um direito posicional que se avantaja sobre essa. É claro que isso é um desastre do ponto de vista sistêmico. Basta pensar isso, não é preciso outra razão. Depois, portanto, admitido esse efeito ampliado, nós teríamos uma eficácia erga omnes praticamente incontrolável. E, além disso, uma atribuição territorial indefinida, o que não aparenta condizer com a necessidade de temperamento do monopólio registral. Foi o que eu falei há pouco. Ou seja, dá-se o monopólio registral para que cada registro exerça dentro dos seus limites. Exercê-lo fora é um extravasamento do monopólio, excesso de eficácia, praticamente que torna impossível a vida dos direitos reais e a vida dos terceiros, afetando decisivamente o caráter de segurança dinâmica dos registros, e, além disso, um exagero, um excesso também no plano da fé pública. Para o direito brasileiro contemporâneo, a questão pode solucionar-se com o que dispõe o artigo 12 da Lei 8.935, de 1994. Como hoje nós somos bastante distantes dessa data de 1994, esta lei não foi um modelo de redação nem nada, mas foi a lei que foi então possível de fazer-se, e foi melhor com ela do que sem ela. Essa é a realidade. Eu não considero que seja uma boa lei, mas menos mal. Àquela altura, desde a vigência da PAN Constituição de 88, era preciso uma lei que desse um pouco de sensatez às coisas. E essa lei conseguiu pelo menos isso. Diz esse artigo 12, aos oficiais de registro de imóveis, de títulos de documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos, os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais, às normas que definirem as circunscrições geográficas. Pronto, nós temos um dispositivo legal que trata do assunto. É verdade que a lei, ultimamente, tem sido considerada assim, uma pequena minudência na prática jurisdicional, mas a realidade é que está aqui. E já vimos que há motivos universais que justificam essa norma. De resto, o protocolo judicial não é substituinte do protocolo registrário. Atenção para isso. O protocolo judicial tem sua função. O protocolo registral tem outra. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, ao menos um em que eu me lembro de ter atuado, era uma dúvida do 8º registro de imóveis, no tempo que o doutor Ulisses era o titular do 8º. E foi suscitada a dúvida inversa, portanto, na vara de registros públicos, ingressando no protocolo judicial. Até que viesse para despacho, foi para despacho. O cartório, então, funcionava muitíssimo bem. Lembra-se aquele cartório lá, a saudosa Ruth, que trabalhava muito bem no cartório. Aí nós mandamos para o doutor Ulisses, para que ele, então, uma vez que se tenha admitido essa prática da dúvida inversa, procedesse ele próprio ao protocolo. Quando chega lá, ele manda de volta e diz, olha, tudo bem, eu prenotei, só que já houve um título anterior a esse. Nesse meio tempo, depois do protocolo judicial, mas antes do protocolo no registro. E nós entendemos que, então, o único obstáculo, e bastante, era a posição deles no protocolo registrário e portanto, não prevaleceu o judicial quanto o registral. O problema de especialidade. Enfim, o protocolo judicial não é substituinte do protocolo registrário, nem esse daquele. Daqui a pouco também nós vamos pedir reciprocidade e vamos começar a recorrer pelo registro de imóveis. Apresenta recursos, está no prazo, apresentei no registro de imóveis. De maneira que não se extrai nenhuma eficácia tabular, seja formal, seja substantiva, da protocolização judiciária de uma dúvida inversa. O que cumpre fazer se admitir essa figura anômala da dúvida, que a meu ver é contra a legem? Eu sempre entendi, isso foi vencido no tempo em que eu auxiliei o desembargador Dínio, nós tivemos uma tentativa aqui de impedir a dúvida inversa, mas durou aí o tempo que o doutor Dínio foi corregedor e voltou para a prática. Hoje já é um costume, portanto eu tenho que
que admitir que a tese foi totalmente vencida. Mas eu acho que o Poder Judiciário, na sua função fiscalizadora, está submetido ao princípio da legalidade tanto quanto os registradores. Que não fala muito bem para o Judiciário quando ele se afasta da legalidade. Impõe o cumprimento da legalidade estrita, a observância da legalidade estrita ao registrador e ele próprio não dá exemplo disso. Esse é o ponto. Então, a meu ver, o que se cumpre aqui indicar é determinar a protocolização registral do título objeto da citação de dúvida inversa, protocolo a partir de cuja data passam a existir os consequentes formal, prioridade na qualificação e substantivo que correspondam. Bom, aquele caso do nono registro de imóveis aqui de São Paulo foi decidido de uma forma um tanto diversa. Quer dizer, bem, o senhor sustenta aqui teoricamente uma coisa, diz que não faz efeito, mas ali se fez uma solução que me pareceu bem e que felizmente, providência de Deus, isso não deu nenhum problema. O que aconteceu, que se determinou? Eu estava juiz da vara, a minha primeira ideia era editar uma portaria que seria simplíssima, declarando a nulidade de todos os 10 mil, cerca de 10 mil registros praticados. Isso implicaria que o imóvel, os imóveis, voltariam para os alienantes. Segundo, todos os atos a praticar teriam que ser pagos novamente, tendo isso não chega a ser um consolo, né? A possibilidade apenas de uma ação de responsabilidade civil contra o titular do nono registro para devolver, o antigo, né? Deixemos claro isso, para Pedro Silveira, para devolver o dinheiro pago. Eu achei por bem, e na verdade o que me levou à solução diversa foi imaginar que se eu, na capital de São Paulo, como qualquer outra capital, como qualquer outra cidade do país, uma determinação dessa, que cancelasse 10 mil registros, praticamente enterraria a instituição registral como um todo. Haveria muito tempo para recuperar a confiança da população. Eu disse, olha, eu acho que neste caso não convém. Então o que eu determinei foi isto: bloqueio de todas as matrículas, imediatamente, remessa, na verdade não foi bloqueio, não, eu determinei o encerramento dela, não cancelamento, encerramento. Que se encerrasse e o nono registro de imóveis pediu certidão de ofício, mandando para cada cartório competente. E que esses cartórios, à medida que chegassem novos processos, verificassem a titularidade e passassem a registrar. Ratificassem esses atos, de uma forma de ratificação, dirão, mas era nulidade absoluta? Era. Mas há certas situações no direito que nós somos obrigados esse é bom senso. Foi bom senso, acho que foi. Às vezes a gente acha que é bom senso só porque a gente decide, mas nesse caso acho que foi. E é uma coisa certa, não houve nem um caso, felizmente, nem um caso em que houvesse registro em duplicata. Então as 10 mil matrículas foram utilizadas. Menos mal. Eu também deixei ressalvado aos titulares dos cartórios prejudicados que movessem ação contra o antigo titular do nono registro de imóveis. Não sei se moveram ação ou não, até porque ele morreu no curso do processo administrativo que foi instaurado. É algo de que talvez eu próprio um dia tenha que dar conta a Deus, né? Se não foi o processo administrativo que teria causado também a precipitata. Mas eu tinha que cumprir meu dever. Não havia o que fazer, saber quem é a causa da causa, né? Bom, sendo a protocolização predial ato de observância indeclinável pelo registrador, ele não pode declinar isto, interessa referir aqui a existência de uma atribuição ou competência dispositiva, independente da competência inscritiva do registrador. Vamos ver isso. Com efeito, ainda que mediando prudente qualificação abreviada, aquela qualificação que se faz no balcão, por assim dizer. Havia um cartório de imóveis aqui no estado de São Paulo, que esteve sob intervenção, o cartório da Praia Grande, que tinha uma prática interessante. A melhor cabeça do cartório, em termos de cooperador, era uma escrevente que ficava de pé do lado de fora. Então, quando a pessoa chegava com o título, ela pegava e lia, dizia, isso aqui pode, isso aqui não pode, convém junto do documento tal, junto do documento qual. Era uma qualificação abreviada. Isso é muito prático. Eu acho que é muito bom, evita perder tempo de a pessoa ter que voltar ao cartório novamente e receber a indicação dos documentos que faltam. Mas ele deve fazer isso? Acho que deve, mas não, se há
o usuário insistir, deve prenotar de todo modo. Então, com efeito, ainda que mediando prudente qualificação abreviada, que é essa, como eu disse, uma qualificação antecipada, possa, ou melhor, deva, o registrador esclarecer ao apresentante sobre a falta de sua competência inscritiva, num dado caso, seja que lhe careça competência ratione matéria. Por exemplo, ele vai querer lá um ato do registro civil, ou um ato próprio dos títulos documentos. Seja que lhe falte a ratione lote, ou seja, a ratione lote falta quando exatamente a circunscrição geográfica não é abrangida pelo cartório a que se refere a este imóvel, a que se apresenta o título relativo a esse imóvel. Ou seja, que não haja competência para inscrever de modo definitivo o título apresentado, num caso ou no outro, não pode esse registrador recusar a instância do protocolo. Insisto nisso. Vai lá, ainda que qualifique abreviadamente, não é daqui, não, mas eu quero que seja aqui. Não, o senhor tem que ir no cartório de registro civil, não, eu quero fazer aqui. Tá bom. Protocolo, por quê? Porque ele tem direito até mesmo de pedir depois a instância da dúvida. Terá ele competência dispositiva limitada. É interessante isso. Ele não tem competência, notem bem, ele não tem competência para inscrever, mas ele tem competência dispositiva limitada para decidir sobre a incompetência. Como no juiz também, não é? O juiz, vamos admitir, é um caso bem assim, caricatural. Alguém vai lá e diz assim, olha, eu chamo o meu filho de menino, ele tem 40 anos, eu quero que ele seja julgado aqui na vara de menores, na infância e juventude. O juiz, não, mas eu não sou competente para isso. Não, eu acho que o senhor é. Eu decido, não sou competente. Ele decide e não tem competência. Existe uma competência dispositiva para dizer-se que não se é competente. Essa é a distinção que se deve fazer aqui. Ou seja, o registrador decide alguma coisa assim. Alguma competência ele tem, ainda que seja incompetente para a inscrição definitiva. Ou seja, ele é incompetente para a inscrição definitiva, mas não para decidir sobre a própria competência. De maneira que, se ele devolve por falta de competência, nada impede que o tema vá por meio de dúvida para a instância judicial. É curioso isso. Até porque pode ser que o juiz decida de modo diverso. Imagine num caso, o doutor Valdecir acha que o imóvel lá não é da comarca. Senão, não é da minha circunscrição, aqui é da comarca ao lado. É de Cotia, não é daqui. Não, eu acho que é daqui. Eu acho que não. Como é que vai solver isso? Ele decide. Não é minha competência. E vai para o juiz corregedor permanente. Imagine que o juiz corregedor permanente entenda que a competência é dele. Pronto, está resolvido. Então, uma pequena faixa de competência há. Isso não é uma incompetência tal que não possa praticar nenhum ato. Então, ele tem uma competência dispositiva limitada para emanar tanto o ato positivo de protocolização. Então, vejam que a incompetência que ele tem é só para a inscrição definitiva. Porque ele vai ter que protocolizar, vai ter que fazer uma qualificação negativa, para isso ele vai ter competência. Ainda que seja para dizer que ele é incompetente. Vejam como é interessante, é um fenômeno que às vezes passa despercebido. Claro, vão dizer para mim, isso aqui é uma análise teórica que do ponto de vista prático não tem grande diferença. Não tem, mas nós estamos vendo teoricamente. É um ovo de Colombo, né, por assim dizer. Portanto, ele tem competência para protocolizar, competência para o ato negativo, ou seja, a qualificação negativa da inscrição perseguida, e, eventualmente, para suscitar dúvida, se houver requerimento. Tudo é competência dele. O que ele não tem competência? Para fazer a inscrição definitiva. É esta. Registro e averbação. E abrir matrícula. Não? Do livro 2, claro. Do livro 3 também teria que referir. Assim, a falta de competência inscritiva não é simplícita causa de obstáculo à prenotação, competindo ao registrador o exercício de emanação de alguns atos alheios da matéria da inscrição definitiva. Muito bem. Essas distinções são distinções teóricas. Depois que são feitas, elas podem parecer muito simples, né? Depois que se faz, mas é claro que é assim, sim, é claro. Mas é a tal história.
É claro, porque não se viu o tempo que eu levei para pensar isso. Passei um tempão pensando, porque não se encontra esse escrito. Então, muito bem. Nós estamos aqui, portanto, concluindo a nossa aula de hoje, que foi uma aula gravada. Na sexta-feira, repito, haverá o sorteio desses 6 livros que estão aqui. 3 editados pela editora Primos, 1 editado pela Editorial Lepanto, 1 pela Arispe, outro organizado pelo Dr. Renato Nalini. E esses livros serão sorteados para todos aqueles que compartilharem esta exposição, até por volta aí onde o digital informará se até as 14h30 ou 15 para as 3, ou se mesmo até as 3 horas, até antes do sorteio. Tá bem? Eu agradeço mais uma vez a presença do Dr. Nalini, a presença de todos aqui que aqui se encontram. Cumprimento também o Dr. Francisco Raimundo, agradecendo também a ele a oportunidade que nos dá dessas reuniões. Estamos marchando já para quase centésima aula desse nosso curso. E voltamos, se Deus permitir, a semana que vem. Fica aqui o meu agradecimento para a nossa seção administrativa, nosso setor técnico e aqueles que nos prestigiam com a audiência eletrônica. Muito obrigado.